Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Koselitz, número 304, onde a vida de bar acontece dos dois lados do balcão, porque o meu amigo Fernando Soares Brandão, proprietário aqui do Box, onde você encontra o melhor happy hour da cidade. Não esquecendo que as imagens, a edição, a produção do programa .net é do Bob, que não é o Esponja, o Roberto Bob Aguiar. O Bob, entre aspas, porque eu não posso assediar o meu companheiro de trabalho, meu companheiro aqui, que o Roberto Aguiar está sempre nos ajudando com as suas imagens maravilhosas, sua edição aí. Está botando vídeo ágape? Você precisa de alguma coisa de edição, filmagem, ligue, entre em contato pelo e-mail do Roberto Aguiar, aqui no e-mail que está passando na tela. A legislação brasileira tem evoluído na área trabalhista muito nos últimos anos. Desde os anos 40, com o advento da consolidação das leis do trabalho, no tempo de Getúlio Vargas, se instituiu no Brasil uma série de direitos e deveres para os trabalhadores. Se não a última categoria, mas uma das últimas a estar se beneficiando de quase a plenitude dos direitos trabalhistas é a dos empregados domésticos, mas aqui a gente chama mais de empregadas domésticas. Aqui no Sul é mais comum a mulher fazer essa atividade, mas no centro do país e no norte e nordeste é comum que existam empregados domésticos homens, né, que fazem esse tipo de atividade. Uma atividade que não tinha carteira de trabalho até os anos 80, início dos anos 80, não tinha carteira de trabalho, não tinha direito a férias, não tinha direito a repouso semanal remunerado, não tinha direito a quase nada, porque era considerado um apêndice até da própria família. Muita gente dizia, não, tem que ter um tratamento diferenciado porque é quase uma pessoa da família, só que na hora de trabalhar não é uma pessoa da família. Então nós estamos vivendo mais um momento de mudança. O Senado Federal está aprovando uma coisa que já foi aprovada na Câmara dos Vereadores, está sendo na Câmara Federal, desculpe, que mudou a legislação, ampliando o direito, então, aos trabalhadores domésticos em todo o país, para coisas que não tinham, como, por exemplo, um grande impacto que vai ter agora, são as horas extras que começam a receber e também a questão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que já estava aprovado, mas que agora vai passar a ser obrigatório. Claro que vai ter que ter uma regulamentação na lei para que isso se torne automático. Para nos falar sobre isso, está aqui a doutora Cristiane Morim, que é especialista nesta área do direito do trabalho. E nós vamos falar desse benefício para essa classe trabalhadora e dos impactos que certamente acontecerão com as pessoas de classe média no Brasil que não estão acostumadas com isso. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Primeiramente, doutora Cristiane, quais são os benefícios que estão vindo agora que os empregados domésticos não tinham até esse momento? Boa noite, obrigado Ricardo Landini. Primeiramente, é sempre bom deixar bem claro que a Lei das Empregadas Domésticas ela está regida no artigo 7º, no parágrafo único da Constituição Federal. Tá? Só após, com a Lei 5859 de 72, ela teve essa lei específica, que, se formos vermos, é uma lei um pouco antiga, já se vai aí uns 40 anos, né? E agora, com o surgimento dessa isonomia pela PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional, que foi elaborada em 2010, ela tenta criar uma isonomia da empregada doméstica
com os demais trabalhadores urbanos e os demais trabalhadores rurais. Tá? A isonomia do empregado doméstico que ele busca com essa PEC 478 de 2010 são, principalmente, né, a hora extra, o adicional noturno, tá? O seguro acidente, o seguro desemprego, que isso não se tem até o momento, né? Então, são coisas bem importantes que vem se buscar com a PEC 478 de 2010. E um dos pontos mais, eu acredito que vai trazer bastante discussão, é a questão do FGTS, que até o momento é facultado ao empregador, né, depositar FGTS ou não, mas no momento que ele deposita uma única vez esse FGTS, ele fica vinculado para sempre a este depósito, né? Então é bem importante, e a questão da hora extra também, que cria uma polêmica assim de como é que vai ser feita esse controle de jornada da empregada doméstica, né? Vai ser o porteiro, vai ser o zelador, quem é que vai controlar essa jornada? Então fica uma questão aí para a gente se discutir. Nós aconselhamos os empregadores, quando vão lá no escritório, enfim, criar um livro-ponto, já organizar essa jornada, né? Porque em decorrência, tu tendo um controle de jornada, né, dessa empregada doméstica, consequentemente há uma questão de cobrança maior por parte do empregador. Né? Então é sempre bom registrar certinho o horário de entrada, o horário de saída. Essa vai ser as grandes mudanças que essa PEC 478 vai nos trazer. Bom, então vamos lá. O horário semanal, quantas horas por semana o empregado doméstico pode trabalhar sem hora extra? Com a alteração da PEC, né, que novamente dizendo, ela estipula assim, a jornada semanal de 8 horas diárias, não podendo ser excedente a 44 horas semanais. Né? Se ultrapassar este limite, vem o pagamento das horas extras, consequentemente, se for uma jornada noturna, um adicional noturno. Então, 8 horas por dia, não podendo exceder a 8 horas por dia, que poderá daí gerar já hora extra. Então, se uma empregada doméstica trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, 8 horas, e no sábado, 4 horas, por exemplo. Exatamente. É isso? Exatamente. Hora extra, como é que se computa isso aí? Como é que vão saber quando é que é hora extra? Porque agora é complicado. Qual é o horário de entrada, saída e o intervalo? Tem intervalo? Qual é o intervalo mínimo? Sim, o intervalo mínimo seria o intervalo intrajornada, que nós chamamos tecnicamente, né? Que seria 1 hora. E essa entrada do empregado ou não vai ser bem difícil, como eu falei anteriormente, de o empregador ter essa confiança de colocar no papel se realmente aquela jornada foi cumprida especificamente. Então, cria-se a polêmica de como será cobrada essa jornada, enfim, da empregada doméstica. Se ela será feita pelo porteiro, né, que vê ela chegar e sair todo dia, ou o zelador, enfim. Então, o melhor seria criar um livro-ponto, um caderninho de anotação para controlar essa jornada da empregada. E referente ao intervalo intrajornada, né, que é um intervalo de repouso, normalmente para descanso para alimentação, é 1 hora, né, como os demais empregadores urbanos e rurais que têm esse intervalo intrajornada, que hoje não é concedido para a empregada doméstica, mas o empregador, por uma questão tradicional, né, ele concede essa 1 hora intrajornada, até porque é humanamente impossível uma empregadora trabalhar 8 horas diárias, né? Doutora Cristiane, agora me vem uma questão aqui. Vamos lá. Chega às 8 da manhã, fica até o meio-dia, faz um intervalo do meio-dia a 1, ou da 1 às 2, tá? Mas digamos que seja da meio-dia a 1. 1 da tarde retorna, faz mais 4 horas, são 5 horas da tarde. Tudo bem, 5 horas da tarde vai embora, assina o ponto, alguém registra o ponto, ela vai embora. Mas se ela não cumprir o horário, vou falar o contrário, tá? E se ela um dia jornada incompleta, outro dia jornada incompleta, outro dia jornada incompleta e outro dia faz 2 horas extras. Como é que fica isso aí? O controle da empregada doméstica vai ficar muito difícil, né? Então, assim, o empregador ele tem que ter uma confiança extrema no